Good evening, everybody. Boa noite a todos. Hope everybody's fine at home. Espero que todos estejam bem aí em casa. And welcome to another English class. Sejam bem-vindos aí a mais uma aula de inglês. My name is João, and with me today, Antônia. Antônia, would you like to say hi? Gostaria de falar um oi? Hi, everybody. Good evening. Agora já é good evening. Now it's good evening. Estamos no horário certo agora, ok? Antônia will be helping us with the chat. Antônia vai ajudar a gente aqui no chat. And I wouldn't say it, but I will. Eu não ia falar, mas agora, já que ela liberou, estou falando. She will be on vacation from next week on. Ela vai estar em férias a partir da semana que vem. So, today, let's interact a lot. Vamos interagir tudo que a gente puder aqui. Mandem bastante resposta, porque assim ela trabalha, né? Trabalha antes de sair em férias. Ai, que inveja, né, João? Esse povo que vai sair em férias e a gente vai ficar aqui trabalhando. Então, vamos botar a Antônia para trabalhar agora antes dela sair em férias. Combinado? Então, já que a gente está falando aqui do chat, deixa eu dar os meus recados para o pessoal que participou semana passada aí da nossa aula. Então, nós temos aqui os alunos lá do segundo M da ProAngela, da escola Belmiro Rocha. A Gisele, aluna da Pro Patrícia. Os alunos da Pro Sônia, lá da escola Hans. Estou falando sempre certo agora, que agora aprendi a falar o nome da escola. Alunos lá do professor José Luiz, ele é da escola João 23, em Americana. E a Letícia, aluna da Pro Andresa, lá da escola Esther Eunice. Okay? E aqui vários alunos em geral que estão participando aí no chat, né, por intermédio aí dos professores que estão mandando as respostas. A gente tem os alunos lá da escola José Martins de Toledo, em Piracicaba. Os alunos da escola Caetano Zamiti Mamana, acho que eu falei certo o nome da escola, espero que esteja correto aí. Se eu estiver errado, me corrijam aqui no chat. E os alunos da Pro Ana Maria, lá de Itu, da PEI Professor Antônio Berreta. Okay? Então, todo mundo participando, muito legal a participação de vocês. Quanto mais vocês participam, a aula fica mais interativa e a gente consegue comentar e falar sobre aquilo que vocês mandam. Tá? Com relação ao repositório, dei uma olhada antes de entrar aqui no estúdio hoje, está tudo lá. Então, material, primeira, segunda e terceira série, está tudo lá disponível para vocês. Okay? A gente está aqui na segunda série, mas já está lá, da semana passada e dessa semana. Para quem ainda não tem familiaridade com o repositório do Centro de Mídias, é muito tranquilo. Você vai lá para o Google e digita repositório CMSP. Digitou isso lá, já cai direto para a gente no nosso repositório. E aí você pesquisa por data. Você coloca a data lá do dia 11, por exemplo, que é hoje. Semana passada foi dia 4. Coloca lá dia 4, escolhe ensino médio, aí componente de língua inglesa. Já vai aparecer para vocês as 3 aulas que a gente teve semana passada, da primeira série, da segunda e da terceira. Então, é só clicar na aula e você vai ter tanto o vídeo, né, os vídeos da semana passada, os de hoje vão subir assim que a aula acabar. E os materiais disponíveis, os vídeos que a gente usa na sala de aula, os PPTs, tudo aparece lá para vocês, ok? Então, utilizem o repositório, vocês vão ter acesso a tudo que a gente faz aqui. João, eu não sei, não lembro se não foi no Instagram ou se foi no YouTube. Sim. Eu vi um vídeo tá. Ensinando a usar o repositório. Perfeito. Baixando, achei super legal. Agora eu não lembro, eu estava procurando alguma coisa de vídeo e coloquei Centro de Mídias e apareceu esse videozinho ensinando os alunos e os professores a usarem. É um tutorial, bacana. né? Um tutorial explicando. Tá vendo? Desses alunos Studygrams aí, ensinando como acessar. Como acessar. Muito legal, porque você tem aí essa facilidade hoje em dia também, né? Assistir aos tutoriais e conseguir acessar as coisas mais rapidamente. Mas digitou lá no Google repositório CMSP, vai lá que não tem erro, tá? É bem fácil. E o recado que eu sempre estou dando agora no início da aula é sobre o CEL, né? O CEL, que é o nosso Centro de Estudo de Línguas. O endereço está na tela para vocês, www.educacau.sp.gov.br, Centro de Estudo Línguas, bem fácil de lembrar, tranquilo. Inglês, espanhol, francês, alemão, italiano, mandarim e japonês. Então, todo mundo tem acesso a esses cursos aí, lembrando que mandarim e inglês para o pessoal do ensino médio, tá? E os outros idiomas para todo mundo, desde a 7ª série, né? 7ª série. O povo do 6º que está terminando agora, ano que vem já pode fazer. Né? Então, aproveita a oportunidade, vai, acessa, entre em contato com a unidade mais próxima a você aí e verifica os idiomas que eles estão oferecendo. Tudo bem? Então, façam isso, começar 2021 com idioma novo, né, Antônia? Isso, ano novo, vida nova, vacina. Idioma novo, isso aí. Idioma novo. Vamos falar algo além do português.
tá? Tudo bem? Então, nossa aula de hoje vai ter esse título aí bem preocupante, né? A gente tem lá Floods, Hurricanes and Earthquakes. Ah, meu 7º ano, falei muito sobre isso, hein, Falou, João? né? Lembra? Então, Inundação, furacão e terremoto. Então, a aula de hoje a gente vai estar com tudo isso aí, falando sobre essas coisas, ok? E a gente vai precisar de alguma coisa aí para poder fazer essa aula. Antes, vamos fazer uma revisão da nossa aula passada, aquilo que a gente viu semana passada, né? Então, Antônia, last week we recognized and used comparative adjectives. A última semana, nós usamos e reconhecemos o uso dos adjetivos de comparação. And we recognized and used superlative adjectives. E também reconhecemos o uso dos adjetivos superlativos. Exato. Então, a aula da semana passada, a gente fez uma boa revisão aí de acrescentar o ER, né? A gente partiu lá dos sufixos e prefixos que a gente estava vendo na aula anterior e depois entramos com o sufixo ER para indicar o comparativo, o sufixo EST para indicar o superlativo, e isso a gente viu na aula passada. Quem perdeu, dá uma olhadinha lá no YouTube, essa aula já está disponível lá também, ou no repositório, fiquem à vontade para assistir. Tranquilo? Tranquilo. Ótimo. Então, for this class, you will need your notebook. Para essa aula, você vai precisar do seu caderno, A pen or a pencil, uma caneta ou um lápis, and our booklet, volume 4. e o seu caderno do aluno do São Paulo Faz Escola, volume 4. Exato. Então, hoje a gente vai usar aí, porque os textos que eu preparei para essa aula, eu acabei tirando de lá, ok? Se você não tiver com o caderno do aluno volume 4, não se preocupe, não há problema. Você vai acompanhar aqui na aula, o texto está ali, eu dividi em várias partes para ficar fácil de ser lido, então fiquem tranquilos. Se você tiver com ele aí, pega o caderno do aluno que a gente vai usar daqui a pouquinho. Tudo bem? Tranquilo, Antônia? Tranquilo. Então, ótimo. Então, a habilidade de hoje, enquanto vocês pegam esse material, a Antônia vai ler pra gente. Vai lá, Antônia. Tá bem curtinho, hein? Identificar as situações de uso de diferentes tempos verbais. Revisão do 3º bimestre. Exato. Lá no 3º bimestre, a gente trabalhou aí com os tempos verbais, a gente viu bastante coisa, né? A gente viajou bastante e utilizou as viagens para falar aí de presente, passado, futuro. Então, na aula de hoje a gente vai fazer uma pequena revisão desses tempos verbais usando os textos do caderno do aluno, volume 4, ok? Vamos lá. Então, by the end of this class, Antônia, students will be able to Ao final dessa aula, os alunos serão capazes de read and understand different texts about natural disasters. ler e compreender diferentes textos sobre desastres naturais. Take a quick look at phonetic symbols and how words are pronounced. Dar uma olhadinha rápida sobre os símbolos fonéticos e como as palavras são pronunciadas. Identify the use of verb tenses in various situations. Identificar o uso de tempos verbais em várias situações. Perfeito. Então, let's start with interaction. Vamos começar aí com uma interação, ok? Vai aparecer para vocês uma imagem na tela. Okay? Não posso descrever porque é justamente o que vocês vão fazer para mim no chat. Okay? Então, what can you see? O que você consegue ver aí nesta imagem? 1 minute in the chat, 1 minutinho lá no chat. Have fun, se divirtam, mandem a resposta para a Antônia trabalhar aqui. Vamos lá. Ok, Antônia, we are back after a minute. Voltamos aí depois de um minutinho.
o que apareceu no nosso chat com relação a essa imagem? Está um pouquinho, né, não entraram aqui num acordo, né? Os alunos da professora Cláudia disseram que são sobre natural disasters. Ok, desastres naturais. O Marcos, it's a volcano. It's a volcano, ok, é um vulcão. A professora Adriana, it's a hurricane. It's a hurricane, ok, hurricane é um furacão. Isso, e os demais falaram da professora Cláudia, da professora Maria Elide. I can see a volcanic eruption. Volcanic eruption, ok, chegou perto. Então, vamos lá, e tá certo, volcanic eruption, tá uma resposta correta, tá lá para vocês na tela agora a nossa possível resposta, o que vocês mandaram aqui, tá ok? Depende de como você viu essa imagem, né, toda aquela fumaça e aquela smoke ali, eu posso confundir com algumas outras coisas, mas natural disasters, né, os desastres naturais, ok? E aqui a volcano eruption, or a volcanic eruption, as duas formas estão corretas. Quando eu falo volcanic, eu estou falando do adjetivo que eu usei antes da palavra eruption. E quando eu coloquei ali volcano, eu usei um substantivo com a função de um adjetivo. Então, as duas formas estão ok, é isso aí mesmo, é o que a gente tem lá. Okay? A professora Rosilda falou que a gente nunca fala a resposta dela. A senhora colocou hurricane, teacher. Seus alunos colocaram hurricane. Hurricane, ok. Thank you, teacher. É que às vezes passa aqui e é bastante gente, sobe bastante, então acaba não dando para falar de todo mundo. É. Então, o que a gente vai ver agora é, estamos falando, né, a gente já deu aí uma breve introdução, sabendo que a nossa aula vai ser sobre natural disasters, legal? Vai aparecer para vocês agora na tela algumas palavrinhas, mas elas não estão assim em inglês em si, né? Eu gosto tanto dessa matéria, João. A gente está falando aqui dos símbolos fonéticos, ok? Então, o que vocês vão fazer? Can you recognize these words just by looking at their phonetic transcriptions? Você pode reconhecer essas palavras exatamente, né, olhando para a transcrição fonética? João, eu apanhei tanto na faculdade quando eu estava aprendendo. Eu gosto muito dessa área. Nossa! Estudei muito. Olha, eu não gostava não, eu odiava, porque a professora era carrasca. Pronúncia é uma parte que pega bastante na língua inglesa, então a gente tem que achar aí artifícios para poder entender e saber melhor. A gente sabe que a língua inglesa ela é complicada porque eu escrevo a palavra de um jeito e eu acabo lendo de outro. Então, quando a gente aprende aí os símbolos fonéticos, né, a transcrição fonética, que na verdade a gente chama de International Phonetic Alphabet, não é só para a língua inglesa, a gente consegue ver isso em todas as línguas. Então, se eu aprender francês, eu vou encontrar esses símbolos também. Eu posso usar esses símbolos para poder ler a palavra, né? Alemão, a mesma coisa. Então, se eu aprender o que cada um desses símbolos representa, o som que ele representa, a articulação que é feita quando eu tenho que abrir a minha boca e fechar a boca, aí eu consigo pronunciar qualquer palavra, tá? Mas não é da noite para o dia que isso acontece. Então, a gente vai fazer aqui rapidinho, em 1 minuto no chat. Todas essas palavras, elas são relacionadas com o tema da nossa aula hoje. Então, vamos ver se vocês conseguem adivinhar quais são as 5. Mandem para a gente lá no chat 1, 2, 3, 4, 5 e a palavra que você acha que está ligada a esse símbolo fonético, ok? 1 minute, let's go! Ok, Antônia, we are back, estamos de volta aqui. A Antônia já confessou que ela foi colando das respostas que apareceram aqui no chat. Quais são aí, Antônia? Eu já falei que eu não era muito boa nessa matéria. Ok. Tá. A professora
Gente, eu juro que a idade está pesando, hein? Nancy, os alunos da professora Nancy colocaram earthquake, tsunami, flood, wildfire, mas colocou lá wildfire, não, né? Os alunos da professora Inês também colocou tsunami, flood, wildfire, earthquake, hurricane. Confesso, eu colei duas ali. Ok, duas Antônia colou, não conseguiu identificar. Mas é o que acontece com os símbolos fonéticos, a gente tem que ir se acostumando aí aos poucos com ele, e aí a gente já tinha dado a dica que são relacionadas aos desastres naturais, só a gente lembrar daquele vocabulário que nós já aprendemos, né? Então, agora vamos lá, trabalhar uma por uma, trabalhar a pronúncia de cada uma delas, ver algumas imagens e entender o que elas são, ok? Então, a primeira que está aparecendo ali pra gente, ó, a number one, eu pronuncio earthquake. Earthquake. Aquela bolinha cortada ali no meio é o som do TH, aquele famoso som que a gente não tem na língua portuguesa, que eu tenho que botar a minha língua na ponta dos dentes e deixar o ar sair por ela, tá? Então, earthquake. E earthquake é o que vocês estão vendo aí na foto, né, Antônia? Que é um terremoto. Terremoto. Esta foto é de um terremoto que aconteceu em 2016, na cidade de Amatrice, na Itália. Então, quando a gente vê aí os earthquakes, a destruição é bem grande, né? Então, complicado. Mas a pronúncia, earthquake, earthquake, ok? A nossa próxima resposta é uma outra foto que aconteceu também em 1994, lá no Alasca. E aconteceu, né, Antônia, numa Good Friday. Uma sexta-feira santa. A sexta-feira lá, antes da Páscoa, né? Então, foi um desastre causado por um tsunami. E a pronúncia, tsunami, tsunami. Nami é a sílaba n, né? N é a sílaba tônica. Vocês veem aquela vírgulazinha que tem lá em cima, né? Aquele pequeno apóstrofe que tem lá. Na verdade, a gente chama isso de stress mark. Ele indica a sílaba tônica, a sílaba que é estressada na minha palavra, tá? Então, tsunami é a forma de pronunciar isso na língua inglesa, ok? Vamos para a próxima, a number 3, que é um flood. Flood. Tudo bem que tem dois Os ali, né, Antônia? Normalmente, em português, na língua inglesa, quando a gente tem esses dois Os, a gente acaba pronunciando de uma outra forma, mas nesse momento, os dois Os juntos ali virou flood. Flood. Okay? E eu acho que é um dos mais fáceis da gente lembrar, né, João, quando tem os dois Os, que ele já é o chapeuzinho, né? É que nem sempre, né? Por exemplo, a palavra door, que é porta, tem dois Os também, mas a gente não produzia door, né? É door. Então, depende aí da combinação. Por isso que os símbolos fonéticos acabam ajudando a gente na hora de pronunciar. E isso aconteceu em 2008 no Vietnã, na cidade de Hanoi. Okay? O nosso próximo desastre natural, pronúncia é wildfire. Wildfire. Duas palavras juntas, né? A palavra wild, que significa selvagem, fire, que significa fogo. Eu ponho as duas juntas e eu tenho aí o incêndio florestal, que é o wildfire. Okay? Isso aconteceu na Índia em 2019 e essa foto é lá do Bandipur National Park, né? O Parque Nacional de Bandipur. Okay? Então, mais um desastre aí natural. E o number 5, que é a palavra hurricane. Hurricane. A sílaba tônica é o H, então é hurricane. Exato. Vocês estão vendo que tem um outro stress mark ali antes da letra K. Significa que é a segunda sílaba forte nesta palavra, tá? Então, hurricane, hurricane. A primeira é a forte, ok? E hurricane é o que vocês estão vendo ali, né, é o furacão. E esse da foto, na verdade é uma imagem de cima de satélite, foi em 2005, um dos piores que aconteceu lá, categoria 5, ou seja, ventos de 252 km por hora ou mais, dia 23 de agosto ao dia 31 de agosto, ou seja, ficou aí uma semana lá o Hurricane Katrina. E destruiu uma cidade que agora eu esqueci nos Estados Unidos. New Orleans. New Orleans, isso. New Orleans, foi uma cidade lá que foi bem atingida, porque... E daí, né, hurricane, e daí vem todo o resto, vem flood, vem um monte de coisa que acontece aí por causa do hurricane,
Então, são desastres naturais que aconteceram e a gente passou para vocês aí de algumas partes do planeta onde isso aconteceu. Aqui no Brasil, às vezes eles acontecem também, né? O mais recente, que tem acontecido bastante essa semana, na verdade, é flood. A gente está tendo bastante flood aqui, né, Antônia? Muito, agora chegou o verão, né? Pelo menos aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, tem chovido muito, então, às vezes, tá tudo meio alagadinho por aí. Eu moro no interior, né, às vezes chove aqui, quando eu chego lá, eu pego outra chuva, porque a chuva foi num tempo diferente. A gente tem esse time zone, né? Tem um fuso horário da chuva. Eu falo interior, né? Porque o pessoal tem um pouco de estereotipo, porque eu moro em Diadema. Diadema é uma cidade vizinha, né? Tá aqui do ladinho da gente. Okay? Então, a ideia é essa daí, quando a gente fala aí dos natural disasters. E agora vamos pensar um pouquinho, eu quero a opinião de vocês lá no chat, ok? Então, ó, in your opinion, which ones are the most critical and the least critical when it comes to natural disasters? Na sua opinião, qual desses são mais críticos e o menos crítico quando se fala de desastres naturais? Okay. Então, vocês têm as 5 opções que nós já trabalhamos, né? Earthquake, terremoto, flood, inundação, hurricane, furacão, tsunami e wildfire, que é o incêndio florestal. Most critical, os mais críticos, least critical, os menos críticos. Então, vamos só trabalhar aí com o que é mais crítico, na sua opinião, e menos crítico. Se é que a gente pode fazer essa diferença aí, né, Antônia? Eu tô aqui pensando aqui, então, João. Um minutinho lá no chat, vamos ver o que vocês mandam pra gente de most critical, least critical. Ok, Antônia, we are back. É um assunto bastante sensível esse, quando a gente trata aí de desastres naturais, mas vamos ver o que o povo colocou aqui no chat pra gente? Assim, as respostas são um pouco diferentes, né? Porque é a opinião de cada um. Os alunos da professora Maria Elide responderam the most critical, earthquake, hurricane, tsunami. The least critical, flood, wildfire. Já os alunos da professora Rosane responderam all can be most critical. Todos podem ser muito críticos. Let me see. Os alunos da professora Andresa, the most critical are hurricane, earthquake, tsunami. The least critical, flood, wildfire. Aluna Letícia Esther, de Penápolis. Penápolis, ok. Quando a gente fala aí, né, talvez pelo tamanho do estrago que é feito. Então, um earthquake, quando ele detona com tudo mesmo, e reconstruir é um pouco mais difícil do que um flooding, por exemplo, que quando a água desce você consegue recuperar algumas coisas, né? Então, talvez é mais nesse sentido, mas realmente só quando a gente sente na pele mesmo que dá para falar, né? O que é tão crítico assim. Um wildfire, pra gente que mora aqui na cidade, a gente acaba não sentindo, mas a gente acaba pegando tudo que vem, né? Quando teve aquele no Mato Grosso, a gente sentiu toda a poluição que veio do ar aqui no Mato Grosso, estava acontecendo, e aqui em São Paulo a gente conseguiu sentir, né, essa mudança na temperatura e no ar, na qualidade do ar. Então, acaba afetando muita coisa, acaba afetando a vida animal também. Então, a gente tem que pensar em tudo isso. Eu sei que é uma pergunta difícil aí, que não é fácil de responder. Mas as respostas, de novo, não tem resposta correta, né? É a opinião de vocês que é válida aqui. Ok. Quando a gente vai ler um relatório, que é o que a gente vai fazer daqui a pouquinho, em relatórios normalmente aparecem bastante siglas, tá?
E a gente tem que entender essas siglas. Normalmente, quando a gente está lendo um relatório, se aparece uma sigla, ela é mencionada e aí ela é dada a definição dela no próprio texto. Mas, às vezes, a gente já tem conhecimento das, né, nem United Nations, UN. Quando aparece UN num texto nosso, a gente já sabe que é United Nations, né, que é a Organização das Nações Unidas. Então, a gente acaba já que assimilando. Mas existem algumas siglas que não. Então, o que a gente vai fazer agora é trabalhar um pouquinho com as siglas antes de ir para o nosso relatório, tá? Então, vai aparecer na tela para vocês algumas siglas que vão aparecer nos nossos relatórios. A gente vai ler e traduzir para vocês. Então, a primeira delas, Antônia, GDACS, Global Disaster Alert and Coordination System. Sistema Global de Coordenação e Alerta de Desastres Naturais, né? Yeah, it's a cooperation framework between the United Nations and European Commission. É uma estrutura de cooperação entre as Nações Unidas e a Comissão Europeia. And disaster managers worldwide to improve alerts, information exchange, and coordination in the first phase after major sudden onset disasters. A Comissão Europeia e gestores de desastres em todo o mundo para melhorar os alertas, a troca de informações e a coordenação na primeira fase após grandes desastres repentinos. Isto. UNOCHA, United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários. Is a UN body established in 1991 by the General Assembly to strengthen the international response to complex emergencies and natural disasters. É um órgão da ONU criado em 1991 pela Assembleia Geral para fortalecer a resposta internacional a emergências complexas e desastres naturais. And ECHO, or ECHO, European Commission Humanitarian Operations, is responsible for funding humanitarian aid and monitoring humanitarian projects. Ações humanitárias da Comissão Europeia é responsável pelo financiamento de ajuda humanitária e pelo acompanhamento dos projetos humanitários. Ok. Então, essas siglas vão aparecer para a gente agora nos nossos relatórios, que é o que a gente vai ler, e é nesse momento que a gente vai precisar do caderno do aluno. Quem tiver o caderno do aluno, ótimo, legal. Quem não tiver, segue o texto aqui com a gente que vai aparecer na tela. Bom? Então, ó, follow the text as it is read by the teacher. Então, vocês vão seguir enquanto eu leio o texto. Nesse momento, sem tradução. Ok, Antônio? Ok. Então, ó, Mexico flood, ECHO, 6 June 2019, Thursday, 6 June 2019. At that time, 12:58. Heavy rainfalls has hit Mexico in recent days, generating flooding in western areas of the country. According to media reports, as of 6 June at 8 UTC, 5 people died in Jalisco and 1 person is still missing. Libya flood, 6 June 2019, 12:58. Flooding in southwest Libya has severely affected Gat municipality, with 70% of the area flooded. UNOCHA reports 4 deaths, including 3 children and at least 30 injured, as of 6 June at 8 UTC. Ok? Então, esse é o texto que a gente vai trabalhar agora com vocês. Então, vocês já ouviram a leitura, a pronúncia dele. Agora o que vai acontecer é vocês fazerem a leitura deles e escrever para a gente no chat o verbo que vocês encontrarem, tá? Então, mandem no chat todos os verbinhos que vocês acharem aí nesse texto. 2 minutes for that. 2 minutos para que vocês façam essa leitura com calma e mandem os verbos lá no chat para a gente. 2 minutes, go, have fun!
Ok, Antônia, we are back. Voltamos aqui. O que aconteceu no chat? Vamos ver se tem alguma resposta. Sim, tem. Eu vou pegar a da professora Priscila, que ela já englobou todas as outras aqui. Legal. Tá? Ela escreveu died, missing, generating, flooding, has, flooded, injured. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. A da professora Fábia, has, hit, died, is, missing, has, affected, injured. Perfeito. Já temos aí os verbinhos que apareceram lá. Então, vai aparecer na tela para vocês, os verbos, eles estão ali em negrito e também sublinhados. Vamos dar uma olhada na forma deles e depois a gente parte para a leitura e tradução. Tá? Então, o primeiro que aparece ali é o verbo has hit, que é o verbo atingir, ok? E a gente está aí no present perfect, né? Já trabalhamos isso. Se é algo que aconteceu recentemente, né? A gente tem lá em recent days. Então, o present perfect é um verbo que eu posso usar, um tempo verbal que eu posso usar para esse tipo de instrução, né? Quando eu falo de algo que aconteceu recentemente. Okay? Temos o verbo died, então 5 people died, 5 pessoas morreram, então já foi, passado, morreu, né? Então é o verbo no simple past. And is still missing, aqui a gente tem um verbo no presente, que é o verbo to be, is, e a palavra missing aqui, ela está no ing, né, Antônia, no contínuo, mas na verdade é para falar que a pessoa está desaparecida, ok? No segundo texto, ao lado, a gente tem has severely affected, de novo present perfect, porque está falando de algo que aconteceu recentemente. Então lembra que isso é um relatório, né? A data que mostra ali em cima é a data que o relatório foi escrito. Então quando ele foi escrito, eu tenho que usar o verbo no present perfect para contar algo que está acontecendo, que aconteceu recentemente. E depois tem o verbo reports, que significa que ele está reportando 4 deaths, 4 mortes aí. Então, no presente. Um relatório normalmente vai ter esse tempo verbal. Vamos para a tradução, Antônia? Let's go. Então, a primeira parte só está falando aonde aconteceu e quando aconteceu. Então, vamos direto ali para o texto. Ó. Heavy rainfall has hit Mexico in recent days. Chuvas fortes atingiram o México nos últimos dias, Generating flooding in western areas of the country. gerando inundações nas áreas ocidentais do país. According to the media reports, de acordo com relatos da mídia, as of 6 June at 8 UTC, em 6 de junho às 8 horas UTC, 5 people died in Jalisco and 1 person is still missing. 5 pessoas morreram em Jalisco e uma pessoa ainda está desaparecida. UTC é o Universal Time, né, que ele substituiu lá o time de Greenwich. Mas é a mesma coisa do Greenwich Time. Eu estou me sentindo a moça do tempo aqui. Do tempo, ok. Estamos aqui reportando, né, como se fosse um relatório. No segundo texto, que aconteceu na Líbia, então, flooding in southwest Libya has severed affect Gat municipality. As inundações no sudoeste da Líbia afetaram gravemente o município de Gata? Gat. With 70% of the area flooded. Com 70% da área inundada. UNOCHA reports 4 deaths. UNOCH relata 4 mortes, including 3 children. Incluindo 3 crianças. And at least 30 injured. E pelo menos 30 feridos. As of June 6, 8 UTC. A partir de 6 de junho, às 8 horas, UTC. Então, a gente tem a palavra injured, que não consideramos aqui como um verbo, que ela está entrando ali como um adjetivo, né? Elas feridas. Não é isso, Antônia? Sim. Tá? Então, ele não entrou aqui como jeito. Se eu tivesse colocado were injured, daí seria na voz passiva, beleza, a gente consideraria. Mas só está injured, feridas aí. Acho que ficou tranquilo? Ficou tranquilo. Então, vamos lá para o nosso próximo. Tem mais 2 reports que vocês vão fazer a mesma coisa, tá? Então, leiam o texto. Vou dar 1 minutinho agora para vocês. São 2 textos diferentes, um agora na Uganda e outro na Malásia, né? De novo, escrevam para a gente lá os verbos no chat. Mais 1 minutinho e daqui a pouco a gente volta para ler e traduzir.
Ok, Antônia, voltamos aqui depois desse 1 minuto. O que apareceu no chat? Apareceu bastante essa palavra, triggered. Triggered. Okay. Could be, destroyed, has caused, have been evacuated. Let me see se tem mais alguma diferente. Could be, eu acho que eu já falei. Widespread, é isso? Widespread. Widespread. Eu acho que só. As outras Vamos foram dar uma repetidas. Olhada aqui. Widespread. Então, temos lá para vocês a resposta, os verbinhos, né? Triggered, né? Eles ocasionaram, landslides, que são aí os deslizamentos, resulting, resultando, and could be destroyed. A gente tem o modal could aqui, né, Antônio? Aqui indica aí uma possibilidade. Né? Depois, no segundo textinho, has caused, causou, de novo present perfect, falando de algo que aconteceu recentemente, e have been evacuated, foram evacuadas, né? Também recentemente. Então, vamos lá para a leitura. Heavy rain in Bududa District in Eastern Uganda. Uganda, né? Deslizamento de terra. Triggered landslides on 4th June on Mount Elgon. As fortes chuvas no distrito de Bududa. Bududa, yeah. No leste de Uganda. Ok, triggered landslides on June 4th. Ocasionaram... João, eu me perdi. Então, ocasionaram deslizamentos de terra no dia 4 de junho. Ocasionaram deslizamento de terra em 4 de junho. Resulting in fatalities and damage. Resultados em mortes e danos. Isso. According to the Uganda Red Cross, around 150 houses could be destroyed. De acordo com a Cruz Vermelha de Uganda, cerca de 150 casas foram destruídas. Yes, podem ter sido destruídas. Ok. Não vamos conseguir fazer aí a tradução do segundo, que a nossa aula já está chegando ao final. Né? Foi legal, muito legal a participação de vocês, mandando todas essas interações e dando as opiniões sobre os desastres naturais, coisas que a gente já trabalhou antes. Então, o que vocês podem fazer aí para a nossa próxima aula é ler o restante dos relatórios lá na página 146, se você tiver acesso aí ao caderno do aluno. Né? E também, que ações que você poderia fazer para poder ajudar as vítimas de desastres naturais. Pensem com os amigos e tentem fazer aí um plano de ação para isso, né, Antônia? Isso, é bem interessante. Legal. Montem Principalmente aí aqui nas enchentes, aqui nas enchentes, falar dos landslides que a gente costuma ter aqui, né, os deslizamentos de terra. Então, pensem nisso, tudo bem? A aula está acabando, não se esqueçam aí de avaliar a nossa aula. Está aparecendo lá o QR Code na tela para vocês, o link reduzido. Hora de falar tchau, Antônia. Bye, bye. Have nice Christmas, Merry Christmas and a Happy New Year. Ok. A Antônia está falando isso porque ela não está aqui semana que vem. Então, have a nice weekend. Bye. Por enquanto, só um final de semana para vocês. Aula que vem eu falo o resto, ok? Bye, bye, people. Bye, See you. bye.